no estúdio. Entrei no estúdio. Bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa live novamente. Live treino. Chegou agora? Esperar mais um pouquinho. Bom dia. E aí? Vamos lapidar a nossa coluna? Vamos começar a ficar com a coluna trincada? Vamos. Aqui você só precisa de um colchonete, um tapete e o peso corporal. A ideia aqui é a gente treinar para lapidar a nossa coluna, deixar ela blindada. Então vamos chegando. E hoje é mais um dia. Bora. Bom dia. Bom, vamos se ajeitando. 3 minutinhos aí para se ajeitarem. A gente começar. Eu estou aqui e aqui hoje. E aí, preparados? Preparadas? Bom, como eu me apresentei na primeira live, para quem não estava, perdeu o primeiro dia. O meu nome é Anderson, sou fisioterapeuta e personal trainer e sou especialista em reabilitação de coluna. E a gente, a partir desse ano, a gente resolveu começar a fazer umas lives para ajudar pessoas. Ficam me mandando mensagens de como usar, para como tirar a dor, como aliviar e perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, tá, pode deixar aí que depois a gente responde. Então, aqui eu estou no nosso espaço aqui, que é um centro de treinamento especializado em reabilitação de coluna, aqui em Brasília. E a ideia é a gente fazer essas lives toda segunda, quartas e sextas, às 6 horas da manhã, onde a gente vai fazer um treino específico para melhorar a sua coluna e, consequentemente, o seu corpo inteiro. Mas a ideia aqui não é perder peso, a ideia aqui não é ganhar hipertrofia, tá? Queima de gordura, a ideia é a gente fortalecer nossa coluna e, consequentemente, a partir do momento que o treino começa a ficar um pouco mais intenso, a gente, obviamente, a gente vai ganhar essas outras capacidades, mas não é o objetivo. Beleza? Então, vamos começar? Bom, a gente separei hoje 3 blocos de trabalho, onde a gente vai trabalhar quadril, trabalhar tronco e trabalhar, obviamente, nossa coluna. Tá? Então, vamos começar com uma bem simples. A gente vai começar na segunda-feira, a gente falou do cócoras, a importância do cócoras para quem tem dor do quadril e coluna. Então, a gente vai começar hoje com a preparação de cócoras, para quem não consegue ficar nessa posição. Porque muita gente não consegue ficar. Inclusive, eu não ficava. Tá?
Porque eu já tive dor nas costas. Então vamos ficar nessa posição, ó. Tá? Nessa posição. Vamos estabilizar aqui, vamos segurar, manter a coluna neutra. Então, ó, coluna neutra, olhando à frente, tá? Vou segurar aqui e vou fazer de 6 a 10 respirações nessa posição. A ideia aqui é a gente trabalhar nosso quadril e mostrar para o nosso corpo, principalmente o nosso cérebro, que essa é uma posição confortável. Então, ficou na posição, levanta um pouco a cabeça, deixa na posição neutra e faz as respirações. E aí, lembrando, como a gente falou na segunda, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca forte. Então, puxo, solto. Nós falamos que a respiração vai ajudar a ativar nosso abdômen, então você não precisa fazer a respiração contraindo o abdômen. Automaticamente nosso corpo já é preparado, então você puxa o ar pelo nariz, solta forte pela boca. Automaticamente você vai estabilizar melhor as suas costas e o seu tronco. Então, puxa o ar, solto. A respiração vai sair entre os dentes. Então é puxo, solto. Ok, 6 respirações. Vamos para o outro lado. Na mesma posição. Deixo aqui, ó, trabalhando tornozelo, joelho e quadril. Estufo o peito e faço 6 respirações. Tá? Ficar de frente, para vocês entenderem a posição de frente. Então, puxo o ar, solto, puxo, solto. Eu vou liberar todo o ar do pulmão. Puxo, solto. Alguns estudos mostram que a respiração ela ajuda no alívio de dor. Então, só em você respirar de forma correta, você alivia a sua dor. Tá? Então, vamos fazer esses 6 respirações. Ótimo. E a gente vai mudar para outra posição. Então, vamos ficar deitados. Tá? Vamos achar uma posição de coluna neutra. Vamos estabilizar, deixar aqui, ó, aberto. Espaçado aqui, não ficar com a perna bem juntinha. Tá? Separa um pouco, na altura do seu ombro. Mãos no chão. E vamos subir o quadril. Puxa o ar pelo nariz. Solta quando estiver subindo. Então, puxa o ar. Solta. Controlo na volta. Puxa o ar. Solto. Empurra o chão. Não simplesmente levanta. Empurra o chão com os pés. Faz força contra o solo. Quando você empurra o chão, automaticamente seu glúteo já contrai. Então você não precisa contrair voluntariamente. Deixa que seu corpo faça. Desce devagar. Puxa o ar. Sobe. Ah, mas quando eu subo eu sinto dor. Então vai ficar nessa posição. Empurra o chão e segura. Tá? Quem não sente dor, pode ir subindo normal. Subo. 4. Solta o ar. 5. Desce. Solta o ar. 6. 7. Empurra o chão, não relaxa. 8. 9. Empurra o chão. Mais uma. Empurra, empurra. Segura 3 segundos. 1, 2, empurra no chão. 3, desceu. Tá? Essa é a ponte. Um excelente exercício para o quadril e para o glúteo. Vamos ficar de lado agora. Ó, posição confortável. Quem tiver problema no pescoço, pode botar um travesseiro, uma almofada aqui, não tem problema. Tá? Mas você pode botar a mão. Ó, eu vou ficar nessa posição, ó, junto de
pés juntos. E a ideia aqui é a gente trabalhar ainda o glúteo. Então, o joelho ele vai na direção do teto, ele não vai para trás. Ó. Ele vai na direção do teto. Então, puxo o ar, solto, conduzo, controlado. Abro o máximo sem usar muito o quadril, para a gente isolar o máximo do glúteo. Porque o glúteo é um músculo importantíssimo na nossa caminhada, na nossa locomoção. E para estabilizar melhor o nosso quadril e nossa coluna. Então, o glúteo é importante. Estabiliza aqui, ó, segura no quadril, para você perceber esse osso aqui, ó. Você não está jogando seu quadril demais para trás. Isola bem o glúteo. Vai sentir a dorzinha lá onde toma injeção. E continua, empurra o teto. Volta controlando. Mais uma, empurra, empurra. Isso, volta. Vamos fazer do outro lado, para não ficar manco. Mais 10 do outro lado. Então, na mesma posição, jogo, controlo. Abro, controlo. Na direção do teto. E a respiração sempre constante. Puxo, solto, volto, empurro. Controlo o movimento. Abro. Mantém. Ótimo. Esse exercício você vai sentir bem nessa região aqui do glúteo. A gente está isolando o glúteo médio. Tá? Nós vamos fazer o outro exercício que a gente fez na segunda-feira, que é o perdigueiro. Eles sempre vão estar aqui. Esse perdigueiro, a prancha lateral, eles sempre vão estar presentes, que são exercícios excelentes para a gente trabalhar e melhorar a estabilidade do nosso tronco. Então, também ensinei, a gente aprendeu como ficar em 4 apoios. Então, cotovelo encaixado no joelho, palma da mão espalmada para baixo, coloco os dois, subo, e aqui eu estou em 4 apoios. Tá? Eu não estou nem para frente, nem aqui, ó. Então, estou na posição correta. Então, estabilizo, empurro o chão. Toda vez que a gente estiver fazendo, a gente vai estar empurrando o chão. Não só parado. A gente empurra o chão para a gente gerar mais força. Lembra do ensino médio? Terceira lei de Newton, ação e reação. Quando você empurra o solo te devolve a mesma força contrária. Então, você ajuda a estabilizar melhor o tronco, o movimento. Tá? Então, empurrei o chão, estabilizei, vou tirar o braço, esticar pernas e braços contrários. Estabilizo, seguro 10 respirações. Do mesmo jeito, puxo o ar pelo nariz. E aí eu vou fechar o punho, como se eu estivesse apertando alguma coisa. Porque você vai estabilizar e vai gerar uma força isométrica lá nas suas costas. Então, mantém, segura, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Aí fala, antes, eu não consigo ficar nessa posição. Não tem problema. Perna esticada, pé no chão, estabiliza, mantém a perna no chão e fecha. É uma forma de a gente regredir esse exercício. Então, estabiliza. E aí, do mesmo jeito, funciona do mesmo jeito. A partir do momento que evolui, a gente tira ele do chão. Tá? Estabiliza. E aí, faz a respiração. Lembrando sempre, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, puxa, puxa. Se por acaso, estou sentindo dor nas costas quando eu faço esse exercício, porque você está fazendo uma hiperextensão de coluna. Então, traga o quadril para o movimento neutro. Deixa ele neutro e a coluna automaticamente vai ficar neutra. Então, estufa o peito e aí mantém a posição. E aí faz a respiração. 10 respirações, ou de 6 a 10 respirações. Vamos deixar sempre esse número, tá? Porque quando é uma pessoa mais treinada, ela faz 10. Uma pessoa menos treinada faz 6. Então, a gente abrange todo mundo. Tá? E aí, geralmente, no início, como a gente está no início, a gente está simulando que vocês estão começando, começaram na segunda, então a gente faz uma série de cada um desses. Mas a partir do momento que vai ficando mais fácil, e aí a gente vai acrescentando mais uma série. Então faz 2 séries. E aí depois 3 séries.
Lembrando sempre, a ideia aqui não é volume, a ideia aqui é consciência corporal. Quanto mais consciência corporal tivermos, menos dor teremos. Tá? Agora a gente vai fazer outro exercício, que é da metodologia de um dos caras mais top na área de coluna no mundo, que é o abdominal McGill. Tá? Então você vai esticar a perna, tá? Vai trazer a ponta do pé para você, tá? Deitado, e a outra perna vai ficar aqui. E aí você vai gerar uma força, você vai empurrar o solo e trazer a ponta do pé. Eu não estou relaxado aqui, ó. Minha perna está contraída porque eu estou empurrando o chão. Então, empurro principalmente o tornozelo contra o solo. E aí você vai gerar essa força, ó. Tá empurrando o tempo todo, você não relaxa. Mesmo eu conversando com vocês, eu estou empurrando. A outra mão, as duas mãos, ela vai embaixo da lombar, tá? Embaixo da lombar. Deixo aqui posicionado e aí olhando para frente. O que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou fazer uma leve flexão, tá? Quando você fizer essa leve flexão, empurrando o pé, você vai ver que seu abdômen ele já vai contrair automaticamente, tá? Isso é mecânico. Você não precisa contrair. E aí você vai usar a respiração. Então, coloquei lá embaixo, estabilizei bem, empurrei o solo, puxo o ar, levanto um pouquinho, olha, você vê que é pouco, e mantenho 6 respirações. Solto entre os dentes, mantenho, solto, volto. Ah, se eu sinto dor no ombro, coloca a mão aqui, eu sinto dor, pode deixar aqui, ó. E aí você vai regredindo. Você não vai gerar uma dor em outro lugar para poder melhorar. Então você sempre a gente vai adaptando. Então, se você não conseguir ficar nessa posição, você pode pôr a mão aqui ou põe a mão aqui no chão, tá? Estabiliza, ó, funciona do mesmo jeito. E aí faz a respiração. Subo, mantenho, faço 6 respirações. Puxo, solto. Ah, se eu estou sentindo dor na cervical, desce um pouquinho, joga a língua no céu da boca e você vai ver que você vai relaxar. Joga, você vai apertar essa região aqui e vai gerar uma força aqui no pescoço. E aí vai estabilizar melhor. Ah, mas eu sinto dor na cervical. Faz sem tirar do chão. Também se adaptando. Sempre a gente vai se adaptar ao que o nosso corpo nos proporciona naquele momento. Terminou, estica a perna, trago a outra perna, novamente empurro contra o solo, gerando essa força isométrica, empurro, saio, mantenho olhando para cima, faço 6 respirações, puxo, solto, puxo, solto, tá? Lembrando sempre, não consigo ficar nessa posição, não consigo botar, deixa no chão, estabilizando, sobe só o tronco um pouquinho, tá? A gente sempre vai adaptar. E aí nós vamos fazer também 6 respirações, sem problemas, tá? Beleza? Agora a gente vai continuar nessa posição, barriga para cima. Nós vamos fazer também um exercício que é muito usado na reabilitação de coluna, que é o inseto morto, tá? Nós vamos adaptar. Então, deitado, estabilizei bem, tiro o pé do chão, os 2 pés paralelos aqui, ó, 90 graus, aqui 90 graus, nessa posição, você vai achar um ponto que seja confortável para você, tá? E aí vai estabilizar. Se por acaso você sentir dor nas costas quando fizer esse exercício, você pode colocar um apoio, por exemplo, você pode botar no sofá, calcanhares, até sua coluna achar onde estabilizar melhor. Então você pode colocar, mas se você não sentir dor nenhum, está nessa posição, a gente pode fazer 6 respirações nessa posição. A posição aqui é uma posição ótima, vai trabalhar as pernas, vai trabalhar o glúteo e vai trabalhar, até me bananei, trabalhar o abdômen. O abdômen também nessa posição ele fica contraído, sem você contrair nada. A ponta do pé, você traz para você, que você já está trabalhando a musculatura aqui do tibial anterior.
Então, estabilizo, mão no chão, e aí olho para cima e faço 6 respirações. Puxo o ar, solto, puxo, solto, puxo, solto. Tá? Esse é o... Só que aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai botar um pouquinho de movimento, se você conseguir. Senão a gente fica nessa posição. Braço lá em cima, estabilizo, minha coluna neutra, tá? Achei a posição correta. Então vou fazer sempre alternado. Braços e pernas alternado. Então, saio com a perna direita e o braço esquerdo, sempre. Tá? Então, estabilizei, puxo o ar pelo nariz, solto, solto. E volto. E volto. 6 repetições. E volto. E volto. E volto. E volto. E coloco no chão. Lembrando sempre, sentiu dor, volta para a base, que é essa. Ah, não consigo ficar nessa posição. Coloca um apoio. Vou simular aqui, ó, que isso aqui seja um sofá, uma cama. Tá? Um pouquinho mais alto, claro, né? Então, não consigo ficar. Estabiliza nessa posição. Ah, mas vai funcionar? Vai. Essa posição, o glúteo também está em jogo. Então, ele consegue, ele tem que ativar para poder ficar nessa posição. E aí, para dar uma ênfase maior, você ainda pode fazer, empurrar o calcanhar contra a cama, contra o sofá, uma cadeira. Você vai ver que vai contrair toda a coxa. E aí, mantém. A partir do momento que você se sinta confortável, tira. E aí, se sentiu mais confortável, faz o movimento. Tá? Sempre buscando. Esse exercício você vai trabalhar seu abdômen e vai mobilizar suas costas. Tá? Esse é o inseto morto. E aí agora a gente vai fazer aquele educativo do agachamento, né? Porque muita gente agacha e sente dor nas costas. Então, a gente vai adaptar, ó, pés paralelos na altura do ombro, tá? Vou ficar de lado para ficar melhor. Mão na coxa, tá? Eu não forço, mão na coxa simples, normalmente, ó. E aí eu vou descer a partir do momento que eu jogo o bumbum para trás, a bunda para trás. Então, desço controlando, ó, depois eu vou fazer de lado. Seguro nos joelhos forte e estufo o peito. E aí eu fico nessa posição. Desço controlando, estabilizo, estufo o peito, empurro o chão com os pés e seguro. Volto novamente. Empurro, jogo o bumbum para trás, estabilizo, peito para fora, estabilizo e volto. Aí eu sinto dor, então acha uma posição que você não sinta. A ideia é assim, ó, quanto mais você jogar o quadril para trás, o bumbum para trás, mais estabilizado vai ser sua coluna. Tá? Então, jogo, estabilizo, seguro, peito para fora e seguro nessa posição e volto. Olha, você vê que eu abraço mesmo o meu joelho. Eu abraço e estabilizo aqui, ó. Tá? Tento soltar o peso no pé inteiro. Outra coisa, solta o peso dos dois lados, porque geralmente a gente sempre solta o peso de um lado. Nesse exercício você tem que estabilizar bem. Imagina se você tivesse com a carga muito alta. Se você solta só de um lado, você vai se machucar. Então, estabiliza, sente aonde está seu corpo. Lembra que eu te falei, esse treino é de consciência corporal. Tá? A partir do momento que seu corpo entende o posicionamento mais confortável, você vai lapidando esse movimento e vai gerando um pouco mais de performance. Você vai melhorando essa performance ao longo dos treinos. Então vamos fazer 6 a 10 repetições também. Então vamos descer. Estabilizei, peito para fora. 1, subo. Jogo de novo. 2. O braço sempre esticado. Volto. 3. Volto. 4. Estabilizo bem, seguro. Não tenha pressa, o ar sempre saindo junto com o movimento. Solta, vou soltar alto para vocês entenderem. Puxo o ar, solto. Volto, puxando o ar. Nada de travar a respiração. Lembra que a gente está pensando em melhorar, tá?
Na primeira live nós falamos, toda vez que você solta o ar, puxa o ar pelo nariz, você solta pela boca, você empurra seu diafragma. E com isso o diafragma, os estudos mostram que você estabiliza a coluna. O diafragma é um músculo da respiração, principal da respiração, mas ele também age nessa estabilidade. Então, beleza, vamos fazer também uma série desse agachamento, tá? E agora a gente vai para o último bloco. O último bloco, a gente vai trabalhar bastante o quadril, mobilizar a nossa coluna e trabalhar uma respiração que a gente chama de respiração crocodilo. Essa respiração é o seguinte, existe uma teoria na literatura que chama-se de, esqueci o nome agora, mas vou lembrar, movimento direcional. Isso, movimento direcional. O que seria isso? A maioria das pessoas, quando sentem dor na coluna, quando ela faz esse movimento de fletir a coluna, aí é a hora que sente. Tá? E essa respiração, e aí tem algumas pessoas, quando fazem esse movimento, sente dor. Então a gente sempre trabalha pelo lado contrário. Então, se eu sinto dor aqui, eu vou fazer extensão. Se eu sinto dor na extensão, eu vou trabalhar a flexão. Então, coloquei 2 exercícios, que é o gato, que a gente fez na segunda-feira, e a respiração crocodilo. Então, quem sente dor na flexão, a gente vai trabalhar a respiração crocodilo. E quem sente dor mais na flexão, faz mais o gato, tá? Então, vamos começar com o gato, com 4 apoios. Estabilizei em 4 apoios. Lembra que a gente ensinou, cotovelo no chão, estica, e aí eu vou puxar o ar pelo nariz, solto pela boca devagar e vou jogando a torácica lá em cima. E solto o ar lá embaixo. Desfaço todo o movimento, sem pressa, puxo. Volto novamente. Puxo. 6 respirações. Solto. E volto. Desfaço o movimento, a última. E solto o ar lá embaixo. Tá? Aqui você está mobilizando sua coluna. Esse é um exercício interessante. E a maioria dos meus alunos, a gente termina um treino de força com esse movimento. Porque aí você, como você trabalhou muito a coluna nos exercícios, você mobiliza a coluna e deixa mais relaxada. Então você faz de 6 a 8 repetições, sempre pensando na respiração, vai ser ótimo. É um excelente exercício, uma estratégia para a gente aliviar a dor, né, aquela dor aguda. Tá? O outro exercício é um exercício para o quadril, ele é um exercício mais difícil, mas é um exercício muito bom, que chama aranha. Então vou fazer ele normal e vou fazer adaptado. Tá? E aí eu vou fazer adaptado. E por último, nós vamos fazer a respiração crocodilo, como eu te falei. Então, eu vou trazer aqui o step para adaptar para aquelas pessoas que não têm grandes mobilidade de coluna. E inclusive, eu comecei a fazer esses exercícios assim. Eu tinha muita dor nas costas e aí eu comecei a usar. Então, a gente vai fazer primeiro adaptado. E aí, a ideia, você pode colocar, por exemplo, fazer na cama, no sofá, e aí até o momento que você chegar no chão, tá? Não tem problema de, por exemplo, você botar uma altura maior aqui, ó. Você sempre vai trabalhar no que o seu corpo te proporciona naquele momento. Então, eu vou colocar aqui 2 steps, vai dar uma altura, e aí eu vou entrar na posição de prancha, ó, tá? Posturado, vou trazer o pé para frente, e aí com essa mão eu entro rodando, ó, olhando lá em cima. E aqui, ó, meu quadril, eu estou empurrando ele para baixo, ó, tá vendo? Então, rodei, olho lá na minha mão, soltando o ar quando você está girando. Estabilizo e faço do outro lado. 6 a 8 repetições, de 8 a 10 repetições. Evoluir um pouquinho mais, tiro outro step. Vou para uma plataforma menor.
Estabilizo de novo. E aqui você vai exigir mais do seu quadril. Ó. Você vai descer o quadril e entra. Inclusive, eu comecei a fazer esse exercício dessa forma. E aí, a partir do momento que você vai evoluindo, a gente vai puxar o mesmo. Então, ó, na posição de prancha, estabilizo, joga, solta aqui. Aqui é o máximo do seu quadril. Então, é um excelente exercício para você trabalhar a mobilidade do seu quadril. Giro. Soltando o ar. Controla, estabiliza, sem pressa. Estabiliza bem. Executa. Gerando consciência corporal. Estabilizei, ó. Você vai sentir, ó. A gente treinou perna bastante bem forte, então eu estou sentindo alongar a parte interna da coxa muito bem aqui, ó. Então, excelente exercício para você começar a treinar mobilizando seu quadril. Mais um. Giro. Mais um. Volta para a posição e descansa. Esse é um excelente exercício para você trabalhar a mobilidade do seu quadril. E você vai sentir bastante. Porque a partir do momento que você entra nessa posição, ó, aqui você está alongando essa região. E a gente tem um músculo muito importante aqui, ó, para nossa coluna. Chama psoas, iliopsoas. E esse músculo, ele geralmente as pessoas que têm dor lombar, eles são tensos. Então, quando você vai para a fisioterapia e faz uma liberação, esse músculo geralmente dói bastante. Por quê? Porque ele tensiona. Ele puxa as vértebras para frente e acaba tensionando. E aí a gente tem que ir lá e soltar manualmente. E dói bastante. Tá? Não é agradável, mas é necessário. E o último exercício que a gente falou que é a respiração crocodilo. É bem simples. Então, ó, deitei. Vou tirar o óculos aqui para meus olhos. Deitei, ó, mão em cima da outra, queixo, relaxo bem a musculatura e aí faço a respiração aqui embaixo, ó. Testo no chão, em cima da sua mão, puxo o ar pelo nariz, solto, bem relaxado, tá? E faço bem tranquilo. O que acontece? A gravidade vai agir nessa região. Então, a gravidade está empurrando para baixo. Então, consequentemente, vai empurrar também, vai gerar uma força nessa região. Consequentemente, vai haver um relaxamento dessa musculatura e alívio da dor. Inclusive, tem alunos que a gente passa para casa. Ele sempre sente dor, ele faz esse exercício. Você pode, a partir do momento que você evolui, você começa aqui, ó, evoluindo, e depois você vai subindo a mão. Aqui, com o punho fechado, e depois até você chegar aqui. Então, você não começa desse jeito. Você começa aqui. Então, bem relaxado. Então, vamos lá. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca devagar. Puxo, solto. E aqui você vai relaxando. A cada respiração, você solta mais o corpo. É um ótimo exercício para terminar a sessão de treino. Puxo o ar, solto. E aí você vai relaxando. Esse é um excelente exercício para finalizar, tanto ele como o gato. Então, esses são excelentes exercícios para você terminar o seu treino. Foi por isso que a gente colocou eles no final. Hoje, nós evoluímos um pouquinho mais na adaptação, por isso que vocês não percam que sempre a gente vai trabalhar cada semana, cada dia de live, a gente vai evoluindo um pouquinho. Na segunda-feira a gente fez menos exercício e exigiu menos da musculatura. Hoje a gente usou um pouquinho mais. Então, vamos fazer uma série de cada um deles, tá? Para você que está começando. Se você é um cara treinado, uma pessoa treinada, tá? Você pode fazer, pode começar a fazer de 1 a 3 séries. E, isso aí você pode usar, se você é um cara treinado, mas sente dor nas costas, você pode usar, por exemplo, no início do seu treino, como um trabalho de preparação. E para você que está começando agora, esse é um excelente treino para você fazer.
Você pode fazer uma série de manhã e uma série à tarde, não tem problema. Uma de cada, porque a gente não está pensando em volume, a gente está pensando em qualidade desse volume, desse treino, desculpa. Porque isso sempre vai melhorar a sua mobilidade, a sua estabilidade, a sua força aos poucos. Não adianta você ficar querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, que não vai adiantar. Você só vai sentir mais dor. Então, às vezes a gente passa para o aluno aqui, às vezes 3 exercícios para ele fazer em 40 minutos. Mas aí a gente vai batendo massificando esse exercício até ele ficar natural e aí ele conseguir evoluir. Tranquilo? Então, por hoje, a gente finaliza nossa sessão. E aí, na sexta-feira, a gente volta de novo, às 6 horas da manhã. Não percam, porque a cada dia mais a gente vai ser uma evolução. Você vai ver que daqui a pouco a gente vai estar suando bastante. Então, é uma evolução para você entender como é o processo do nosso trabalho aqui. E isso que a gente está passando para você é o que a gente passa todos os dias com nossos alunos. E aí a gente tem alunos por exemplo, a gente tem alunos fora do Brasil que treinam dessa forma e hoje já estão evoluindo muito bem. E a gente treina dessa forma, Fermo Online. Então, funciona se você fizer correto, né, de forma sistemática, de forma tranquila, não é correndo. A gente vê muito isso na musculação, no treinamento de força, pessoas correndo para terminar o treino. Não, aqui é você... A ideia dessa primeira bateria de exercício é você melhorar a sua consciência corporal. Quanto mais consciente você for do seu corpo, menos dor você vai ter. Isso é fato. Isso começa comigo, que eu tinha muita dor nas costas, e com meus alunos aí, que esses anos que eu venho trabalhando com isso. Então, muito obrigado aí pela participação de todos. E voltamos na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 6 horas da manhã. Tá bom? Um abraço, bom dia e até sexta-feira. Valeu, fui!